Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção verdadeira, completa, definitiva, para o mundo inteiro, já, agora. A pergunta da semana é, o foco é em você ou na tua frente, para fora? Diferentemente do que está aqui nessa imagem, em que é uma janela comum, que a luz vem para dentro do quarto, para dentro da pessoa. A janela do Beit HaMikdash era para fora, iluminar para o mundo inteiro, o foco em frente. A gente está no projeto Likutei Sihot, esse é o volume 21, capítulo 21, Parashat Terumah. Essa é a Sihá de número 3 do Rebbe de Lubavitch. Então, como falado, o foco é iluminar para fora, em frente. Isso está baseado em detalhes, como a gente sabe, essa Parashá fala sobre os Keilim, os recipientes sagrados, os objetos, os artigos usados no Mishkan, que são os mesmos ligados ao Beit HaMikdash, ao templo sagrado em Jerusalém, que seja reconstruído agora já. E fala sobre os copos que tem na Menorá, que eles, nas alachot do Mishneh Torah, do Rambam, Yad HaZaká, o livro, a obra-prima do Rambam, nas leis sobre o Beit HaBechirá, a casa escolhida para a moradia de Hashem aqui nesse mundo, nas alachot, no capítulo 3, fala que os copos da Menorá eram tipo os de Alexandria, que a parte de cima da boca eram largas e a parte da base, da borda da base era estreita. Esse aqui é o desenho que a gente recebeu como tradição do Rambam. Então pode ver, principalmente aqui que aparece os copos, são esses copos, que são esses triângulos, né, que estão com a base estreita e larga, só como já antecipando, é mais curioso ainda, não vou dizer estranho, porque é assim que o Rambam definiu e assim que estava na Menorá, os copos estão de cabeça para baixo. Então, de acordo com o Rambam, os copos da Menorá, que é o candelabro com 7 braços, que é um símbolo fortíssimo do judaísmo, né? Tem vários lugares, escolas e grupos, instituições que usam esse símbolo da Menorá, que é esse candelabro sagrado de ouro do Mishkan, do Beit HaMikdash, de 7 braços, que depois reflete também na Hanukkah, que tem 8 braços, que a gente usa na festa de Hanukkah, que está ligado justamente com a reinauguração, reacendimento da Menorá no Beit HaMikdash. Só que a Menorá são 7 braços, Hanukkah são de 8 braços. Então os copos da Menorá no Mishkan e no Mikdash, que são de 7 braços, segundo o Rambam Maimonides, são como de Alexandria, como a gente falou, em que o topo é largo e a base é estreita, né? Como são os copos, numa parte hoje, um cálice, que são assim. E no desenho que a gente viu, e segundo o filho do Rambam confirmou, são de cabeça para baixo, como a gente já antecipou. Uma explicação é que desse modo ficam de pé, porque se é um triângulo sem uma base que possa se sentar na mesa ou no chão, não fica estável. Então, desse modo, com a boca larga para baixo, fica de pé, mas não é esse o motivo. Qual o motivo? E mesmo assim não está assim no Mishneh Torah. No Mishneh Torah não tem no Perush das Mishnayot, que o Rambam faz um comentário sobre o Talmud, as Mishnayot no Talmud, é onde ele fala que é de cabeça para baixo, dessa forma como o copo de Alexandria, que também tem no Mishneh Torah. Mas no Mishneh Torah não fala que é de cabeça para baixo. Então, quais são os motivos? Em princípio, pode ser, porque não tem desenhos assim no livro, no Mishneh Torah, né, no Yad HaZaká. 2,
Não está assim no Talmud. Então o Rambam, no Perush HaMishnayot, ele interpreta isso sem estar assim no Talmud, e como no livro Mishneh Torah, o Rambam se compromete a trazer só o que está no Talmud. Então, como isso não está no Talmud, ele não traz. E além do que, esses detalhes não são impeditivos. Então, por isso que o Rambam não fez questão, não faz diferença ele escrever os copos cabeça para baixo como está no desenho e como está no Perush das Mishnayot, na explicação das Mishnayot. Então, explica por que o Rambam fez isso, de não colocar no Mishneh Torah, mas não explica o porquê dos copos da menorá ser assim. Largo em cima, estreito embaixo e de cabeça para baixo. Além do que, a gente sabe, ligado em princípio aos recipientes do Mishkan, do Beit HaMikdash, que tudo deve seguir o modo como crescem. Como está na Mishnah em Sukkah, 45b, Amar Hizkiah, Amar Rabi Irmiyah, Mishum Rabi Shimon ben Yochai, segundo Rabi Shimon ben Yochai, Gansh Rabi Shimon ben Yochai, que todas as mitzvot a pessoa só sai da rová, só sai da obrigação de fazer, se fizer do jeito como crescem. Assim como a gente vê o lulav, por exemplo, não pode ser cabeça para baixo, o etrog também tem que ser como ele cresce na árvore. Assim também as bases, os pilares da Sukkah, do Beit HaMikdash, quer dizer, do Mishkan, deveriam ser na forma como crescem. E o copo, ao contrário, assim, não é como cresce. Então, por quê? Mais um motivo, uma pergunta: por que o copo, de acordo com o Rambam, está para baixo? A gente já viu, de acordo com o começo da Sihá, o começo da explicação, é que o motivo é iluminar para fora. É para os demais, é influenciar, não é a gente trazer para cá. Então, por isso que não precisa ser representado de outro modo, porque, na verdade, é a ideia de ter esse, como se fosse um megafone, um trombone, que o foco é para fora, ou um shofar também, a boca larga está para fora. Então, em Menachot tem a explicação, começa a explicar um pouco tudo isso, que eu já falei sobre isso antes, na página 86b. Vasta Beis Halnei Shekufim foi feito para o Beit HaMikdash. Então são outros assuntos ligados ao Beit HaMikdash que mostram isso, que as janelas do Beit HaMikdash eram largas e estreitas, estreitas dentro e largas fora, contrário da janela como a gente mostrou no começo da apresentação, porque geralmente se quer iluminar para dentro, então para dentro é largo e de fora, para onde vem a luz, pode ser curta, estreita, porque vem pelo estreito e ilumina muito para dentro. O Beit HaMikdash era o contrário, porque a ideia é a luz do Beit HaMikdash sair para iluminar o mundo lá fora. O rei Salomão, Shlomo HaMelech, quando fez o Beit HaMikdash, fez janelas estreitas e largas para fora, porque é o mundo que precisa da nossa luz. Então o foco é em frente. O mesmo vale para os copos da menorá. A gente tem isso também, a explicação do Rabbeinu Bechai é muito interessante. Nessa Parashá Trumá, falando sobre os copos, que o copo é como um recipiente que ele contém, ele absorve conteúdo, ele recebe conteúdo. E aí ele recebe o conteúdo que é o líquido, tanto o azeite para iluminar como um copo que tem água ou líquido para beber, para dar de beber, para irrigar. Assim como tem o mundo, os satélites, as órbitas, os astros, que eles recebem as forças superiores de Hashem, e aí eles distribuem essa força para o mundo destituído, o mundo pobre como o nosso. Então a gente recebe a luz do sol, o sol recebe isso de Hashem, dos mundos superiores, e transmite a luz para a gente. Assim como a lua, que recebe a luz do sol, e aí recebe de Hashem e transmite para a gente. Assim como as estrelas, todos os astros, o mundo inteiro tem essa ideia de receber de Hashem e transmitir para a gente. Então os copos são a mesma coisa.
Ele recebe essa luz do Beit HaMikdash e transmite para o mundo inteiro. Recipientes que irrigam e provêm água, né, eles dão para fora. Eles recebem de cima e dão para baixo, dão para fora. E esse é o nosso objetivo aqui nesse mundo. A gente está aqui para fazer a moradia para Hashem, influenciando para fora e para baixo. A mesma coisa são as doações, que está ligada com o nome dessa paraxá, terumá. Terumá é doação. A doação eram de 3 tipos. Os adanim, que são as bases, as sapatas do Mishkan, os adanim. Os shekalim, que eram as moedas que eram para construir justamente os korbanot, para construir as bases do Mishkan. Tudo isso era de modo limitado, tinha um valor que era dado para construir os adanim e os shekalim. Em compensação, as trumot, as doações para o Mishkan, era de modo aberto, sem limites. Mesma coisa em relação a gente, mesma coisa em relação ao copo, mesma coisa em relação à menorá, mesma coisa em relação à janela Beit HaMikdash, que é estreito, limitado no começo e se abre, se alarga para frente. Assim como deve ser os nossos projetos, o nosso dia a dia, a nossa ação no mundo. Né? O concentrado no começo, né? Ligado ao nome de Hashem também, o Yud, que é pequeno, retraído, em contração, e se expande no rei, depois no Vav, que desce, e no novo rei. Assim deve ser para a gente. Então a gente, no começo do dia, está ligado com as bases do Beit HaMikdash, do Mishkan e do Shekalim, que era uma medida fixa, uma meia moeda só, porque é que nem o Modéani, que é limitado, é grande na essência, mas é limitado. O Odul Hashem, a Tfilah, os Pesquisas Imrah, que é rezas definidas de como a gente deve fazer. Mas depois a gente vai para o mundo e levar essa luz para fora, isso aí não tem limite. O começo do dia é Temidim Kessidram, constantes na sua ordem, de um nível para outro. Mas para a gente, para o mundo, a gente tem que ir de uma forma ampla e aberta. Trazendo aqui a menorá como é no arco do Tito, literalmente no arco do Tito, que é o arco da vitória do Tito de Roma, que é arqueada, porque está a ideia com curvar, rebaixar. Todas as mitzvot precisam ser feitas na ordem de crescimento. Como a gente falou, em relação ao começo do dia, começa pequeno e vai aumentando. Como o próprio copo, o copo também é assim, é pequeno embaixo e grande em cima. Mas na menorá, que deve iluminar para fora, é diferente. Não precisa estar focado em si mesmo, iluminar para si. Está voltada para si, está voltado para fora. Então por isso que a parte grande é para baixo, é para fora. E também por isso que os braços da menorá, como estão no desenho anterior do Rambam, são retos e inclinados para cima. Não são arqueados como nesse arco, literalmente, do Tito. Tem um motivo porque Tito fez assim. Mas a gente não. A gente segue como é o Rambam, que fala, a gente conhece várias menorot, hoje em dia tem muitas Hanukiot assim também, que são, e a gente deve divulgar justamente esse tipo de menorá e não do Tito. Por quê? A gente deve forçar que a menorá não é como Tito a descreveu. Porque o que Tito queria, que era um imperador que fez parte da conquista do Beit HaMikdash, de Jerusalém e de Israel, ele queria desmoralizar o povo e comemorar a vitória de Roma. Ele até forçava as pessoas judeus irem como escravos, ver como é que estava sendo comemorada a vitória sobre os judeus que foram escravizados, foram levados. O Tito fez questão de levar, e ainda tem até hoje vários recipientes. Eu vi há pouco tempo atrás, logo no começo da guerra, no começo das atrocidades feitas pelo Hamas, que o Abino Shmuel recebeu uma ligação de um parlamentar na Itália que querem devolver é um sinal de Mashiach, que a gente está já pronto para entrar no terceiro Beit HaMikdash com Mashiach, já agora revelado. E quando Tito pegou esses objetos sagrados do Beit HaMikdash, ele descreveu inclusive de formas diferentes, como a gente viu a menorá arqueada,
Diferentemente da nossa ideia de como que deve ser, que é reto, que é para frente, que é para cima. Eles queriam o contrário, curvar a gente, desmoralizar, mostrar que a gente perdeu. A gente sabe que a menorá, assim como nosso povo, como o povo judeu, é para iluminar uma luz entre as nações. Iluminar o mundo para fora, em linha reta e direta. Já no terceiro Beit HaMikdash, com Aaron Cohen, que vai acender a menorá, Beloterra et a menorá, de verdade já agora, para todos nós, a luz da menorá para o mundo inteiro. Mashiach now.